Olá meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus esteja com vocês. Seguimos aqui com mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre a mensagem do pastor Marco Feliciano no Congresso Gideões Missionários da Última Hora. Congresso este que terminou agora, no último final de semana. Muitos pastores do cunho pentecostal, de linha pentecostal, passam por esse congresso, pastores renomados como Eliseu Rodrigues, a Helena Raquel, pastor Júnior Trovão e tantos outros, e entre os tais está também, como sempre, o pastor Marco Feliciano, que inclusive foi homenageado por pregar nesse congresso 25 anos ininterruptos. Eu vou trazer um vídeo de um trecho da mensagem do pastor Marco Feliciano. Ele fala algo nessa mensagem que me chamou muita atenção e eu quero tecer alguns comentários aqui daqui a pouquinho sobre o que ele falou. Fiquem tranquilos que eu não tirei do contexto a fala dele não, tá? Inclusive as mensagens do congresso, a mensagem do pastor Marco Feliciano, ela está aqui no YouTube, são quase 2 horas de mensagens, e vocês vão ver na íntegra a mensagem dele por completo, e vão ver que eu não retirei do seu contexto aquilo que eu quero falar aqui com vocês. Para quem conhece o pastor Marco Feliciano, sabe muito bem o estilo dele como pregador, a forma que ele prega, o estilo de mensagem dele. Então não é novidade para ninguém. Eu não estou aqui para criticar a forma dele pregar, a forma de pregador nenhum pregar, cada um tem sua forma de pregar, os meios e os métodos que utilizam, seu estilo de mensagem. Não estou aqui para fazer nada disso, mas a Bíblia manda, nos orienta, nos adverte a examinarmos a profecia, avaliarmos, julgarmos, até mesmo para nos proteger, para a gente não comer porcaria, venenos na mão de falsos líderes e falsos pastores e pregadores, na mão de falsos profetas. Estou aqui dizendo também que pastor Marco Feliciano é um falso líder, um falso profeta. Não estou dizendo isso. Mas eu quero fazer nesse vídeo aqui o que a Bíblia manda de fazer, que é examinar a profecia. Eu não assisti todo o congresso, as mensagens, peguei parte de um e de outro ali. E como o pastor Marco Feliciano é sempre a atração esperada desse congresso, essa que é a verdade, eu fui lá ver o que ele tinha pregado, assisti algumas coisas, o pastor Eliseu também assistiu um pouquinho. Eu vou trazer o vídeo aqui para a gente comentar sobre ele, só um trecho do vídeo. Mas antes, como sempre, eu quero pedir você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, não esqueça de ativar notificações. O like, não esqueça do like de vocês, que é muito importante o like aqui para nos ajudar. Tá bom? Aqui embaixo você tem a área de comentários que vocês podem ficar à vontade, claro, respeitosamente, para comentar e dar a opinião de vocês. Mas vamos ao vídeo, depois voltamos aqui para fazer um comentário sobre algo muito importante desse trecho que o pastor Marco Feliciano fala, e que eu considero que ele começou até bem, questionando algumas coisas, algumas práticas dentro da denominação Assembleia de Deus, mas depois ele acaba sendo um pouco incoerente, um pouco contraditório, e eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Vamos ao vídeo. Eu preguei, por misericórdia divina, nos maiores eventos pentecostais do Brasil. Eu preguei em todos os congressos estaduais das Assembleias de Deus do Brasil. Congresso com 5.000 jovens. Preguei uma vez no Maranhão com 50.000 jovens. Estádios. Havia uma atmosfera, havia uma referência, havia uma unção, havia uma graça. Nos últimos anos acabaram-se todos os congressos. Esse é um remanescente. Gideões é um remanescente. Os amigos que viajam sabem o que eu estou falando. Os mega eventos, os grandes eventos não existem mais. E por quê? Porque a igreja não tem condição? Não, porque não tem mais jovens. Para onde eles foram, pastor? Se perderam. Porque as igrejas se preocuparam com a estrutura e não com a alma deles. Se preocuparam com a pulseira no braço. Se preocuparam se cortava o cabelo igual militar ou deixava crescido. Se preocuparam se o menino tinha um cavanhaque ou um bigode por cima. Apertaram, foram apertando com coisas humanas. Com coisas humanas que não fazem sentido. O velho aguenta qualquer coisa porque ele tem experiência, ele é testado na vida. Eu aguento qualquer coisa, pode bater aqui que eu aguento. Minhas filhas não, porque são de outra geração. Elas não tiveram a minha idade, eu tive a delas. Os nossos irmãos mais velhos que passaram pelos processos da juventude e sabiam a luta dos jovens, não tiveram paciência com eles, expulsaram eles. As igrejas que abriram, e hoje nós estamos aí com um conflito, a Assembleia de Deus está tendo que pregar agora sobre o seu credo, não é mais doutrina, é o que nós cremos, pastor Gilmar.
Estamos tendo que pregar sobre o credo, que nós acreditamos no processo pré-milenista, que Jesus volta antes da tribulação que nós não vamos passar. Coisas simples que qualquer um na minha época de criança aprendia em escola dominical, porque por um tempo esquecemos de pregar essas coisas e ficamos falando só de outras coisas. Transformamos o púlpito em um ringue de boxe. Briga por posição, briga para ver quem aparece, briga para ver quem é melhor, briga pelo clique, briga por isso, briga por aquilo. Estamos nos perdendo, e com isso perdemos uma geração inteira. Uma geração inteira. Eu tentei falar com o meu jeito de ser, matuto da roça. Me chamaram de rebelde por um tempo. Não entenderam, diz, não sou rebelde, eu quero que o menino olhe para mim e veja que essa porcaria no meu braço, essa pulseira, não atrapalha Deus de me usar. Era isso que eu queria que eles entendessem. Eu tentei explicar para eles que a unção não está na gravata, porque a gravata não prega. Tentei explicar que não era o paletó, mas ninguém me entendeu. E temos uma geração inteira caída. Eu quero saber quem vai dar conta delas diante de Deus. Eu quero saber quem é que diante do trono vai falar assim, ó, por que você não me aceitou? Porque eu estava de barba e eu fui excluído, excomungado do ministério. E aí vão ter que olhar que quem está sentado no trono deve ter barba, porque aqui na terra a barba dele era comprida, porque Jesus era nazireu, não podia fazer a barba. Se Jesus entrasse hoje aqui, onde é que ele ia congregar? Me fale aí. Qual igreja ia aceitar ele? Um homem cabeludo, com a barba comprida e usando um vestido ainda. Enquanto nós não reavaliarmos algumas coisas, eu não sei o que será do futuro. Miramos tanta coisa mesquinha e deixamos de ensinar coisas sérias. Pede um exemplo, diga, dá um exemplo, pastor. Um amigo meu no Rio de Janeiro, no dia do batismo, batizou várias pessoas. Batizou uma senhora distinta, bonita. 2 meses depois ela estava num culto, numa outra igreja, onde apertou a palavra. Ela foi no pastor dela e disse, eu tenho que confessar para o senhor uma coisa. Disse o quê? Eu sou homem. Você não entendeu, não? Ele batizou uma mulher na igreja, cabelo comprido, seios, toda trabalhada e produzida. Frequentou 2 anos a igreja. Ninguém sabia que era um travesti. E batizaram ela, ou ele, eu já não sei mais como é que funciona. E aí ela foi num lugar onde pregaram a verdade para ele. A verdade mexeu com a consciência. Ela diz, o senhor vai me receber aqui agora como homem ou como mulher? O pastor não sabia o que fazer, porque ela está toda trabalhada. Aí vem a pior parte, pergunte qual. Ela se mutilou. Era um homem que cortou a sua genitália. E, através de terapias e de cirurgias, fez um órgão sexual feminino. Como é que a igreja recebe essa pessoa na igreja? Vai aí, pastor, o senhor que é inteligente, me diz aí, como é que o senhor faz? Vai chamar ela de mulher ou de homem? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Coisas sérias têm que ser debatidas. Coisas sérias têm que ser tratadas. Mas não, a gente ainda vendo, a irmã está com batata, o esmalte dela é cor de rosa. Não, aqui não. Se fosse transparente, até quando? E aí, a igreja vai morrendo. Aí os crentes não suportam e vão para outras igrejas que têm o que eles querem, a liberdade, mas não tem a que a nossa tem. Com todo respeito a todas as igrejas do mundo, não tem uma igreja igual a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja completa. Qualquer crente que sai de qualquer igreja do mundo e vai para uma assembleia, ele firma. O assembleiano firme, saiu da assembleia, não fica em lugar nenhum mais, porque ele tem um conhecimento que os outros não têm. O Senhor Deus esta noite quer restaurar o sobrenatural. Bom, pessoal, vocês viram aí a mensagem, né? Ele cita uma prática muito comum nas Assembleias de Deus. Hoje nem tanto, porque as Assembleias de Deus hoje estão bem diversificadas. Cada ministério tem seu próprio estilo. Cada convenção tem maneiras diferentes de lidar com a denominação. Se entra numa Assembleia de Deus aqui é uma coisa, se entra numa outra Assembleia de Deus só tem um nome parecido, mas a liturgia às vezes muda, doutrinas e usos e costumes também mudam. Mas ele cita algo muito interessante nesse vídeo, quando ele fala que
muitos jovens foram afastados das igrejas, foram abandonados, excluídos, expulsos por conta de usos e costumes. Eu sou desse tempo. A Assembleia de Deus, ela focava muito em usos e costumes, em hábitos, e não na sã doutrina. E muitas vezes acabava se confundindo usos e costumes com a doutrina bíblica. E eu também fui vítima disso, de ser disciplinado, ver pessoas sendo excluídas e até expulsas da igreja, e outros que só simplesmente não concordaram e saíram, se desviaram, estão até hoje no mundo, porque o pastor não soube lidar com a forma das pessoas se vestirem, penteado de cabelo, um corte de cabelo, e às vezes excluía, não podia tocar, não podia cantar, não podia subir para o púlpito, porque não estava com gravata, porque não usava um paletó, porque o cabelo era estranho, um corte de cabelo, porque a irmã usava maquiagem, um batom, ou outro adereço, enfim. E muitos pastores foram mesmo, e são até hoje intolerantes quanto a isso. E acabam excluindo as pessoas. Muitos até permanecem, mas são ali aquela laranja podre entre as outras. É aquela ovelha negra. Estão ali, só o corpo presente, mas a alma já está destruída porque houve um excesso da liderança de combater aquilo que eles entendem que é pecado. E olha só, vou falar uma coisa para vocês. Não existe coisa pior dentro das denominações, principalmente as pentecostais, a Assembleia de Deus, especificamente falando, do que usos e costumes impostos por homens, porque são mandamentos impostos por homens. Quando você tem uma conduta, você se veste, um corte de cabelo, qualquer coisa que não convém para um cristão, você combate essas coisas com a Bíblia. Você vai contra essas coisas, você vai dizer que a pessoa está errada com a Bíblia, com a sã doutrina, com o ensinamento de Cristo. E não meramente com o seu achismo, com o seu ponto de vista, com o que você pensa, o que você acha. E muitas vezes eram colocadas nessas denominações, em cima dos púlpitos, nas mensagens, nas pregações, opiniões de pastores, o ponto de vista deles, o que eles achavam. E onde realmente havia um exagero, um excesso, eles não lidavam com isso a partir da Bíblia, mas a partir do seu achismo. E isso trouxe muita confusão, é por isso que a denominação Assembleia de Deus é a denominação mais dividida do planeta. Não existe denominação evangélica mais divergente, mais diversificada como a Assembleia de Deus. Você entra numa Assembleia de Deus, no mesmo bairro, na mesma cidade, tem um estilo, tem uma forma de ser. Você entra na outra, tem o mesmo nome, mas é tudo diferente. Por quê? Porque durante anos, e até hoje muitas, lidam com usos e costumes como se estivesse lidando com doutrina bíblica. E a parte que eu concordo com o pastor Marco Feliciano é quando ele diz que houve muito excesso, muita intolerância. E para lidar com os jovens, você tem que ter uma sabedoria muito grande, porque você está lidando com pessoas inexperientes, que não têm uma estrutura sequer emocional para lidar com diversas áreas da vida. Muitos jovens saíram e outros foram para outros ministérios. E aí eu quero entrar onde ele se contradisse. Porque ele disse que muitos saíram e foram para outras igrejas. E muitas pessoas que saem da Assembleia de Deus que vão para outras igrejas não se firmam nas outras igrejas, porque a Assembleia de Deus é uma igreja completa. Com todo respeito a todas as igrejas do mundo, não tem uma igreja igual a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja completa. Qualquer crente que sai de qualquer igreja do mundo e vai para uma assembleia, ele firma. O assembleiano firme, saiu da assembleia, não fica em lugar nenhum mais. Aí é onde eu discordo completamente. Não existe isso. Da mesma forma que vem muitas pessoas de outras denominações, presbiteriana, batista, universal, Deus e amor, Igreja da Graça, metodista, e vão para a Assembleia de Deus e não se firmam lá e acabam retornando ou vão para outra. Da mesma forma, pessoas saem da Assembleia de Deus e vão para outras igrejas e acabam se firmando lá. Esse negócio de sair de uma igreja e não se firmar em outra porque a raiz está na outra, não existe isso. Então houve aí uma contradição, uma incoerência, porque logo ele percebe e manifesta o erro cometido, né, pelas Assembleias de Deus durante anos, e eu volto a dizer, muitas ainda estão nesse sistema, onde colocam usos e costumes
acima da doutrina bíblica, indisciplina as pessoas, exclui as pessoas, e muitos jovens que não aguentam se desviam, se afastam. E depois ele vai dizer que a Assembleia de Deus é uma igreja completa. Completa em quê? Então, ele acabou se contradizendo aí. Mas eu quis trazer esse vídeo, não para mostrar incoerência, apenas para mostrar a incoerência do pastor Marco Feliciano, quando ele acerta num ponto, mas ele erra no outro, mas para que a gente tenha muito cuidado. Procurar saber se aquilo que estão te ensinando é uma doutrina bíblica, tem fundamento bíblico, ou é apenas uma invenção humana, um achismo, uma opinião, ou um ponto de vista de um líder. Para mim não existe coisa pior do que usos e costumes denominacionais. Não existe coisa pior. Porque se somos igreja de Cristo, somos corpo, membros de um mesmo corpo. Então, como vou num lugar pode uma coisa, eu vou no outro já não pode, vou num lugar é pecado, vou no outro já não é mais pecado. Vocês já passaram por alguma indisciplina na igreja por conta de usos e costumes? Foram já excluídos, disciplinados? Deixa aqui embaixo nos comentários. Esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo o comentário de vocês. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Você que não se inscreveu no canal, inscreva no canal, ative as notificações. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Querendo Deus.